Amados em Cristo, nesta noite eu quero trazer-vos uma mensagem da parte de Deus, que tem o tema, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa mensagem é muito proveitosa neste dia atual. Por quê? Porque nós estamos findando o ano de 2020, e nesse ano de 2020, que foi um ano totalmente atípico do que qualquer outro ano que possamos nos lembrar, devido aos acontecimentos que todo mundo já sabe, talvez, quando vai chegando os últimos dias desse ano, é natural, a gente quer fazer um balanço, e aí a gente começa a querer relembrar, como é que foi o nosso 2020, como é que foi nosso 2020 no trabalho, como é que foi o nosso 2020 na família, como é que foi o nosso 2020 em casa, como é que foi o nosso 2020 na igreja, como é que foi o nosso 2020 com Jesus, com a palavra, papapá, como é que foi meu 2020 na minha vida sentimental, emocional, como é que foi o 2020 na minha saúde. A gente tende a querer fazer uma recapitulação, fazer uma retrospectiva. E Deus está falando conosco aqui, através da vida do profeta, que ele está dizendo assim, olha que ele não estava numa situação boa, estava passando sérias dificuldades, grandes tribulações, e ele está dizendo assim, olha, eu quero me recordar, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. E a mente humana, ela possui dois processos. O primeiro processo da mente humana se chama processo do passado. E o segundo processo se chama processo do futuro. Isso da mente humana. Como é o primeiro processo da mente humana, chamado processo do passado? É o nome chamado memória. A memória na mente humana, ela serve para processar o nosso passado. É pela memória que fica registrado na sua mente os fatos, os acontecimentos e tudo que um dia você já viveu, que você já passou, de bom ou de ruim. Alegria ou tristeza, felicidade ou angústia, sucesso ou derrota. Quando a sua memória, ela necessita, ela identifica que aquele fato, que aquele acontecimento precisa ficar registrado, ela registra aquilo na sua mente. E aí todas as vezes que você quer fazer uma retrospectiva, você vai acessar a memória e ela vai ter o banco de dados, o banco de informações para dar a você o que você está pedindo, concernente ao seu passado. Então a sua memória, se você fala assim, quero me lembrar dos meus 10 anos de idade, a sua memória vai lá na caixinha dos 10 anos de idade, pega alguma coisa que foi registrada naquele período e entrega para você lembrar. Quero me lembrar do meu período de infância, ela vai lá, abre a caixinha e fornece a informação. Quero me lembrar daquele problema enorme que eu passei naquele ano tal, do mês tal. A memória vai lá, acessa a caixinha, pega os dados que foram gravados e entregam para você. Então esse é o primeiro processo da mente, chamado memória, que está ligado ao passado. O segundo processo é o processo do futuro na mente humana. E o processo do futuro não está ligado à memória. O processo do futuro da mente humana está ligado à imaginação. É a parte da sua mente que é responsável por criar imagens. Por exemplo, pela sua imaginação, você pode estar nesse momento em outro lugar. Pela sua imaginação, você consegue se ver com uma outra roupa da qual você está vestindo agora.
Com a sua imaginação, você consegue ver morando em uma casa, bairro, cidade ou país diferente do qual você está neste momento. Com a sua imaginação, você consegue se ver rico ou pobre, bem-sucedido ou mal-sucedido, diplomado ou não diplomado. A sua imaginação, ela pode criar diversas imagens. Aqueles que anseiam, por exemplo, fazerem a obra de Deus e serem usados por Deus, eles ficam com esse processo da imaginação sempre muito aguçado. Eles se imaginam pregando, se imaginam cantando, se imaginam dando testemunho e vida se convertendo. Olha que interessante, eu vou te falar um exemplo de um processo da memória, que está ligado ao passado, mas que naquela época que aconteceu, não estava sendo usado a memória, estava sendo usado o processo de criação de imagens. Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Quando eu me converti e Deus falou que iria me separar para o chamado, eu não pregava ainda. Eu não tinha oportunidade de dizer amém no microfone. Já tinha o primeiro problema, o primeiro obstáculo, tímido. Uma timidez incontrolável. Uma coisa é você ser tímido, mas ainda conseguir controlar essa timidez. Outra coisa é você ter uma timidez que ela te controla. Ela inibe você de agir. Ela domina você. E eu tinha esta timidez. Eu mal conseguia conversar com pessoas. Quanto mais subir num lugar desse e pregar para pessoas. Aí que era inconcebível. Então, o primeiro problema era timidez. Segundo problema, gagueira. Se para conversar com alguém eu começava a gaguejar, você imagina se me colocasse um microfone na minha mão? Não sairia nada. Só que quando Deus falou, o desejo entrou no meu coração. Diante do desejo que eu tinha, comparado aos obstáculos que estavam na minha vida, era inconcebível. Então o que eu fazia? Eu chegava na minha casa, após o culto, novo convertido, ainda no primeiro amor, pegava a minha fruteira, pegava um rodo, pegava uma vassoura, pegava uma cadeira e um espelho, e colocava na cozinha. Abria uma pequena Bíblia que eu tinha ganhado quando me converti, porque nem dinheiro para comprar uma Bíblia eu tinha. Então eu ganhei essa Bíblia usada, que uma irmã me deu. Ó, Deus mandou te dar, porque ela viu que eu não tinha, e ela me deu a dela, uma Bíblia pequenininha, quadradinha, usada. Abri aquela Bíbliazinha, e eu começava, rodo, Jesus quer te salvar, aceita Jesus como teu salvador. Espelho, Jesus tem uma obra na sua vida. Fruteira, se converta, senão você vai para o inferno. E eu pregava para os objetos dentro da minha cozinha. Era solteiro ainda, jovem, recém-convertido. Só que quando eu pregava para aqueles objetos dentro da minha cozinha, eu usava a minha imaginação. Eu me imaginava no púlpito, eu imaginava que o rodo era pessoa, que a fruteira era pessoa, que o espelho era uma pessoa. Eu imaginava eu pregando para a multidão, eu imaginava eu pregando em estádio. Eu me projetava com a minha imaginação. Eu pegava o meu pente, uma escova de pentear cabelo, e eu usava ela como microfone. E a minha imaginação me projetava para o que eu desejava ser. E onde é que eu estou hoje? E graças a Deus, quando eu subo aqui, a timidez vai embora, a gagueira vai embora, e eu falo de Jesus para vocês. Então veja que a memória vai acessar o seu passado, como acessou agora para eu te contar o meu passado. Eu tive que acessar a minha memória. E o teu futuro é acessado pela tua imaginação, é você se projetar lá na frente. E o profeta aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou fazendo uma opção. E neste versículo aqui de Lamentações 3:21, ele não está falando de futuro.
Ele não está usando o processo da imaginação, ele está usando a memória, ele está se referindo ao seu passado. E o profeta está falando assim: eu quero trazer a minha memória, eu quero acessar o banco de dados da minha mente, e quando eu acessar o banco de dados e de informações da minha mente, eu vou trazer a mim, diante de mim, somente aquilo que me dá esperança. E dentro desse processo de acessar o passado, acessar a memória, nós temos 3 tipos. Primeiro tipo de memória, chamado memória operacional. O que é uma memória operacional? É aquela memória que você usa para operar coisas. Por exemplo, você não precisa ficar aprendendo como abrir uma porta toda vez que vai abrir uma porta. Te ensinaram uma vez a como abrir uma porta e dali para frente, todas as vezes que você vai abrir uma porta, você se lembra de como abri-la. E pega e abre. Uma vez você aprendeu como escovar os dentes. E toda vez que você vai escovar os dentes, você não tem que aprender de novo. Você já aprendeu, já ficou na tua memória, já está operacional. Aí chega lá, coloca a pasta na escova e começa. Para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás, rodopiando para cá, rodopiando para lá, voadora para um dente, voadora para o outro, tesourada no dente do canto, tesourada no dente de cá. E você escova os dentes. Isso é a tua memória operacional. As irmãs que cozinham, aprendeu a fazer arroz, aprendeu a fazer feijão, aprendeu a fazer carne, aprendeu a fazer bolo. Toda vez que você vai lá fazer aquela refeição, você tem que ficar pegando de novo o livro da receita? Você tem que ficar outra vez aprendendo a fazer? Não, você aprendeu, pegou, operacionalizou na tua memória, acabou. Você já sabe como é que você vai fazer o arroz, você já sabe como é que você vai fazer o feijão, você já sabe, já está gravado. Essa é a primeira memória que nós temos, a operacional. A segunda memória que nós temos é a memória chamada memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? É aquela memória mais recente. É você lembrar de ontem. É você lembrar de hoje de manhã. É você lembrar de hoje à tarde. É a memória de curto prazo. E nós temos a terceira memória, que é a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é aquela que nós gravamos os anos, os meses atrás, os anos atrás, a nossa infância, lá da época de não sei quem. E aí você tem tudo isso, de alguma forma, gravado dentro da sua mente. Essa é a memória de longo prazo. É esta memória que o profeta está se referindo. O profeta não está falando da memória operacional, o profeta não está falando da memória de curto prazo, ele está falando da memória de longo prazo. Ele está dizendo: eu quero trazer a minha memória todos os anos antes de eu estar nesse exato momento aqui. E quando eu trazer todo este arquivo, eu só quero ficar com aquilo que me dá esperança. E aqui é interessante porque o profeta, ele está nos dando um ensino. Quando ele diz assim: eu vou pegar tudo que eu já vivi e trazer diante de mim somente o que me dá esperança, ele está fazendo o quê? Uma seleção de memória. Ele está selecionando o que ele quer lembrar. Ele está selecionando e escolhendo aquilo que ele quer trazer na mente dele. E aí ele está nos ensinando o quê? Ele está nos ensinando que existem 2 caminhos para você. Existe o caminho de você lembrar de um passado que vai travar a sua vida e vai viver te travando, e existe você lembrar de um passado que vai fazer você projetar para o teu futuro.
Há dois caminhos quando se refere à memória. Fica lembrando só daquele passado ruim, negativo, doloroso, angustiante, terrível, traumático. Ou se lembrar daquele passado lindo, maravilhoso, alegre, que vai te dar esperança para continuar à frente. E aí quando nós olhamos, ele está dizendo, quero trazer à memória o que me dá esperança e não o que vai me travar. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança e não aquilo que me trava. Aquilo que ao invés de me dar esperança, me dá angústia. Ao invés de me dar esperança, me dá tristeza. Ao invés de me dar esperança, me dá vontade de morrer, de parar tudo, de acabar tudo, de não fazer mais nada. Não é este passado que o profeta está falando. Ele está dizendo, não, o passado que trava a minha vida, eu não quero. Fique a gaveta fechada. Fique as informações enterradas. Eu só quero me lembrar daquilo que me dá esperança. E aí quando nós olhamos isso, nós vemos que é uma verdade. Hoje em dia na sociedade, e até pode acontecer também na igreja, você encontra pessoas que elas querem apenas relembrar e viver aquele passado ruim. E aí quando você encontra pessoas assim, essas pessoas, elas se vitimizam. Elas querem viver uma vida de vítima. Ah, porque o Senhor não sabe o que eu passei. Ah, porque o Senhor não conheceu o meu pai. Ah, porque o Senhor não conheceu a minha mãe. Ah, porque o Senhor não sabe o que a minha família fez comigo. Ah, porque o Senhor não sabe o que o meu marido fez, o que a minha esposa fez. O Senhor não sabe o que o pastor da igreja que eu era fez. O Senhor não sabe da igreja lá de 10, 20 anos atrás fez comigo. As irmãs fez comigo, os irmãos fez comigo. O Senhor não sabe. E a pessoa fica vivendo aquele passado ruim, negativo, triste, traumático. Eu pergunto, a vida vai mudar? Existe uma máquina do tempo para você entrar nela, voltar lá naquele ano, naquele dia, e mudar aquele fato que aconteceu, ruim? Tem como fazer isso? Não tem. Já foi, já aconteceu. Não tem como você voltar naquela época nunca mais. Aquela época só volta se você trazer ela na sua memória. Se você trazer ela na sua memória, aí ela se torna viva no seu dia a dia, no dia de hoje. Então você tem que escolher, você vai viver de um passado que foi negro, sombrio, e que só te traz tristeza, ou você vai lembrar daquilo que é bom para te dar esperança. Então ele está dizendo aqui que nós temos que aprender algumas lições. Eu quero mostrar apenas 3 e eu encerro a mensagem. A primeira lição que nós temos que aprender sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e isso que eu estou falando serve para todos nós. Não pensa que eu estou de fora, não. Eu estou junto com você nessa mensagem. Da mesma maneira que essa mensagem é para você, ela também é para mim, é para ele, é para ele. E é para quem está assistindo, é para todos nós. Essa mensagem vai nos dar a primeira lição. Qual que é? Traga na sua memória quem você era antes de Jesus e quem você é agora, depois de Jesus. Primeira lição para você trazer à sua mente aquilo que te dá esperança, é você fazer essa análise. Quem era você antes de Jesus entrar na sua vida? Olha como era a sua vida. Olha as coisas que você fazia. Olha o quanto você estava perdido e perdida.
Olha o quanto você chorava, a angústia, o vazio estava dentro da sua alma antes de Jesus te vir e transformar você. Olha quanta desesperança havia na sua vida. Olha o quanto você era escravo, escrava do pecado. Olha o quanto o diabo bagunçava com você. Olha o quanto você começava projetos, ia bem, caía tudo por terra, dava tudo errado. Você ficava nervoso, nervosa, nada resolvia. Você ia procurar benzedor, não resolvia. Falavam para você fazer simpatia, você fazia, não resolvia. Falavam para você fazer macumba, você fazia, não resolvia. Falava para você tomar passe, você ia lá tomar passe, não resolvia. Falava para você fazer promessa para ídolo, você fazia promessa para ídolo, não resolvia. Olha quanta coisa você passou no passado, quando você não tinha Jesus na tua vida, você não tinha perdão, você não tinha remissão, você não tinha salvação. Esse era você antes, mas aí lá no seu passado ainda, veio um dia a luz, raiou sobre as trevas. Alguém falou do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para você. Aquilo compungiu teu coração e a tua alma. E você se rendeu, se entregou e recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador. Naquele momento os teus pecados foram todos perdoados. Naquele momento o teu nome foi escrito no livro da vida, que nem o ouro dessa terra consegue comprar para colocar o nome lá. Naquele momento você recebeu o perdão total de tudo que você fez contra Deus. Ele começou a obra no teu coração, foi regenerando você, foi tirando de você aquilo que era do mundo, você foi se desgrudando, se desprendendo das coisas do mundo. Antes você adorava ídolo, agora você adora em espírito e em verdade. Antes você tomava passe, fazia benzação, agora você ora na autoridade do nome de Jesus, e Ele responde às tuas orações. Antes você não sabia o que era sentir Deus, você via vultos. Você sentia calafrios nas suas costas e olhava e não tinha ninguém atrás de você. Parecia que tinha alguém andando atrás de você o tempo todo. E você olhava e não tinha ninguém. E você via vulto passando no vitrô da janela, abria a porta, olhava lá fora, ninguém estava lá fora. A luz do teu quarto apagava e acendia sozinha. Barulho na cozinha, quando você chegava lá, acabava o barulho. Você ouvia vozes, pessoas chamando seu nome, voz igualzinho de gente que já morreu da tua família, gritava seu nome e você falava, ué, fulano está me chamando, mas fulano morreu. Eram demônios. As trevas estavam reinando no teu lar, as trevas estavam reinando na tua vida, mas Jesus veio e a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Você conheceu a verdade que é Cristo, e Ele libertou você. Hoje você não vê vulto, hoje você vê anjo, aleluia. Hoje você não sente calafrio de alguém estranho atrás de você. Hoje você sente os calafrios da presença do Espírito Santo na tua alma. Hoje você sente a unção de Deus tocando em você. Você dá glória e sente o poder. Você fala em línguas que só Deus entende lá no céu, e mais ninguém nesta terra pode compreender. Olha quantas coisas Ele fez na tua vida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha quantas coisas Ele fez por você. Era para você estava condenado à morte. Era para você estar num caixão agora. Era para alguém estar lembrando de você e dizendo assim, lembra de fulano? Morreu cedo também, né? A vida era uma bagunça. Era para alguém lembrar agora de você num caixão. E olha você vivo aqui. Quantos livramentos Deus te deu e você nem faz ideia. Quantas balas perdidas deveriam cravar o meio da tua testa, mas o anjo do Senhor as repeleu para trás.
Quantas vezes tentaram te assaltar, te roubar, o bandido puxou o revólver, puxou o gatilho, sabe por que a bala não saiu? Não é porque você é bonitinho, bonitinha não, é porque Deus é que fez a obra e te guardou. Ao invés de você ficar se lembrando daquilo que te entristece, lembra daquilo que te dá esperança. Quantas promessas Deus te fez, e você se esqueceu delas, mas Deus não esqueceu. Você não lembra das promessas, mas Ele lembra, aleluia. É isso que nós devemos fazer. Lembra da tua história, essa é a primeira lição. Lembra da tua história, lembra de quem você era. Se o evangelho hoje está em você, é porque antes muita gente pagou preço de sangue. Quantos missionários e missionárias morreram no campo? Quantos missionários e missionárias foram torturados, perseguidos, passaram fome, frio, nudez, foram humilhados em praça pública, para que este evangelho chegasse em você hoje. E hoje muitos estão desprezando este evangelho. Não faça isso. Isso aí tem história, custou muita lágrima, muito sangue, muito joelho calejado no chão, para que hoje você estivesse aqui podendo dizer glória a Deus e aleluia. Segunda lição, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Conte aos mais novos a tua história. Conte aos mais pequenos, os mais jovens, a tua história. E não é a tua triste história, é a tua história com Cristo. É a história que Deus fez na sua vida. Conte isso aos mais novos, porque hoje essa geração, chamada geração digital, eles acham que tudo é pronto. Igual o videozinho do Instagram de 15 segundos. Eles pensam que é tudo pronto, que é tudo fácil, que é tudo moleza. Conte para eles a história, faça eles entenderem que as coisas não chegaram de mão beijada. Hoje em dia, por que você está vendo jovens, adolescentes, migrando pelo caminho do pecado? Porque os seus pais negaram a eles a verdade. Os seus pais, com medo, ou sei lá o quê, para querer cultivar bom relacionamento com os filhos e filhas, não lhes falam não, só fala sim. Só que você tem que aprender que falar sempre sim para o seu filho e para a sua filha, você não está ajudando, não está educando, você está criando uma pessoa que vai ter sérios problemas lá na frente. Porque você está deixando de trabalhar no seu filho um ponto importantíssimo, chamado humildade. Se eu sempre ouço sim, eu me torno soberbo. Eu me acho acima de todo mundo. Porque ninguém nunca me diz não. Porque ninguém nunca me confronta. Então eu me torno uma pessoa soberba, uma pessoa que todos sempre vão ter que dizer sim para mim, porque afinal de contas, desde criança, os meus pais sempre me disseram sim. Então por que agora que sou grande, alguém vai me dizer não? Não aceito. E é essa geração que está sendo criada. A geração de que pode tudo, faz tudo, e o pai e a mãe ficam que nem dois bocó. Que bonitinho. Olha, quebrou a casa inteira. Oh, coisa fofa de pai. Uma geração de pai nacas e mãe nacas. A Bíblia diz, e eu poderia te dar aqui mais de 10 versículos, mas não é o tema da mensagem de hoje. Mas a Bíblia é bem clara em dizer
que quando você nega a correção ao seu filho, ao invés de abençoá-lo, você está amaldiçoando o seu filho e a sua filha. Você é pai e mãe para ser autoridade no lar, chegar no teu filho e na tua filha e dizer a verdade. Há várias formas de dizer a verdade. Você pode dizer a verdade com amor. Ninguém está falando para você chegar lá, pegar um porrete, eu vou lhe falar umas verdades, pá, pá. Ninguém está falando isso aqui. Você pode falar a verdade com amor, com sabedoria, com paciência, mas fale a verdade. Mostre para o teu filho que ele está errado. Mostre para a tua filha que este não é o caminho. Conte a história que eles precisam ouvir. Porque se você não contar a verdade, sabe quem é que vai contar para eles? A internet, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, com pessoas que não têm história, com pessoas que não têm firmeza na palavra, pessoas que não têm uma raiz cristã na sua vida. É essas pessoas que vão passar a falar para os seus filhos. E aí sabe o que acontece? É incrível. Os seus filhos, ao invés de ouvir você, que é pai e mãe, vai dar ouvido para essa gente de internet. E aí você não ensina, você não fala, alguém vai falar, o diabo vai soprar no ouvido. Então a responsabilidade é sua. Não foi bom fazer o neném? Não foi bom fazer o filho? Não foi gostoso fazer a filha? Ah, pastor, foi maravilhoso. O casal foi lá, virou o zoinho, foi uma bênção. Então agora, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz, quem pariu Moisés que balance. Você não joga a responsabilidade da educação do seu filho sobre avô, avó, tio, tia, sobrinho, prima, colega de trabalho, periquito, papagaio e cachorro. É responsabilidade do pai e da mãe. Não joga nem nos outros irmãos. Ah, vem cá, irmão mais velho. Aqui, ó, responsabilidade sua. Não, senhor. Não tira do teu ombro, não, porque é tua. Uma coisa é você pedir ao seu filho mais velho, ou sua filha mais velha, para tomar conta, porque você vai fazer alguma coisa. Eu não estou falando disso. Uma coisa é pedir para a avó ou avô dar uma olhada, porque vai fazer alguma coisa. Eu não estou entrando nesse assunto. Eu estou falando de educar. Eu estou falando de ensino, de formar caráter. É isso aqui que eu estou tratando. Eu sei que aqui na igreja, eu tenho gente que tem filho pequeno, tem bebê, tem filho pequeno, tem filho médio, tem já adolescente. Eu estou falando para todos. E para quem está ouvindo aqui, se está servindo, receba em nome de Jesus. Mas eu estou falando isso para quê? Diante do tópico que está dizendo, conte aos mais novos a tua história. Por quê? Porque essa geração digital acha que a vida está pronta. Não sabe o preço. Então eles não valorizam a história de ninguém. Porque é tudo muito superficial, é tudo muito rápido, é tudo muito prático, é tudo muito dinâmico. E não pode ser assim. A internet está aí, nós não vamos ignorá-la. Os avanços tecnológicos estão aí, nós não vamos ignorá-los. Porém, nós temos que continuar a prática de contar a história verdadeira aos nossos filhos. Porque se você não sentar com o seu filho e a sua filha para contar a eles a história da verdade, o celular vai contar a história da mentira. Se você não sentar com o seu filho e a sua filha e ensiná-la o que é um culto doméstico, o que é uma oração, o que é ler uma Bíblia em casa, um devocional antes de dormir, ou ao acordar pela manhã, se você não fizer isso, o celular vai fazer com as mentiras. E aí daqui a pouco nós temos uma geração como está tendo agora. Sabe o que está acontecendo agora? Você prega a verdade, no outro dia a pessoa vai lá e faz tudo ao contrário. Não, eu peco mesmo,
eu vou fornicar mesmo com a minha namorada, vou adulterar mesmo, não, eu vou fazer o que eu quero, vou beber, vou não sei o quê. Está claro, está mostrado, é errado, não faça, Deus não aprova, isso é uma ofensa a Deus, isso vai te levar para o inferno. Não, eu vou assim mesmo. Pecam deliberadamente, pecam sabendo que estão pecando. Porque estão voltados para o seu ventre. Então, meus irmãos, nós precisamos trazer à memória deles aquilo que dá esperança. Terceira lição, eu já vou encerrar. A primeira lição veio nos falar que nós precisamos trazer à memória quem nós éramos antes de Jesus e quem nós somos agora. A segunda, que nós devemos contar a nossa história aos mais novos. E a terceira é: você é responsável por tudo aquilo que domina a sua mente. Tudo aquilo que dominar a sua mente, você é a única pessoa responsável por isso. Não é responsabilidade do seu marido, não é responsabilidade da sua esposa, não é responsabilidade dos seus filhos, não é responsabilidade do seu patrão, da sua igreja, do seu pastor, da líder de oração, da líder de departamento, da diaconisa, da missionária, do evangelista, do missionário, do vizinho, do parente. Aquilo que domina a sua mente é responsabilidade sua. Por quê, pastor? Porque é uma atitude. O profeta está dizendo assim: eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3 e versículo 13, é muito conhecido, e 14. Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele está dizendo assim, nem um momento aqui no versículo eu vi escrito assim: irmãos, uma coisa faço, que assim que vier o anjo me fará esquecer as coisas que para trás ficam. Paulo não escreveu uma coisa fácil: assim que eu for cheio do Espírito Santo, falar em línguas, entrar no reteté de Jesus, eu vou esquecer as coisas que para trás ficam. Ele não fala: assim que Deus entrar e agir, eu vou ver Jeová em um alto sublime trono, e Ele vai estender a sua destra sobre a minha vida, então eu vou esquecer as coisas que para trás ficam. Paulo não está falando Deus, não está falando anjo, não está falando Espírito Santo. Paulo está dizendo assim: eu tomo uma atitude, eu tomo uma decisão, e a minha decisão é que estas coisas do passado não dominam a minha mente. Isso não vai controlar o meu presente, porque isso ficou lá no passado. Isso não faz parte mais da minha vida hoje. Por exemplo, quantos aqui não já foram uma praga antes de conhecer Jesus? Quantos aqui não já beberam para cair no chão antes de conhecer Jesus? Quantos aqui não já foram drogados? Quantas aqui não já foram aquelas mulheres namoradeiras? Que não podia ver um homem. Ou o contrário, o cidadão que não podia ver uma mulher.
Quantos não foram assim antes de ter Cristo? Gente que já roubou, gente que já enganou, gente que já pediu emprestado e não pagou, gente caloteira, mentirosa, adorava uma mentirinha, adorava falar mentira, inventava um monte de história. Às vezes não tinha nada, nada. Aí encontrava, como é que está? Estou bem, estou rico, eu estou cheio do dinheiro. Então, quantos não eram assim? Aí você veio para Jesus. Você já imaginou se Jesus mudasse o tom dele com você? Se Jesus olhasse para você e ficasse assim: oh, eu acho que você ainda mente, hein? Porque lá no passado você era mentirosa. Oh, eu acho que você ainda é da 1 a 51, hein? Você ainda bebe, hein? Lá no passado você era bebum. Quem me garante que você não bebe agora? Você imaginou se Jesus tratasse conosco, olhando só para o nosso passado? Se Jesus ficasse trazendo à memória dele o nosso passado ruim? Ao contrário, Jesus olha para mim, para você, e não vê mais eu e você como aquela pessoa perdida, mergulhada no inferno, nas trevas. Jesus olha para mim e para você como noiva, igreja do Cordeiro, lavada e remida no sangue dele. Jesus ama a igreja. Por isso ele perdoou, porque quem ama perdoa. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos está dizendo assim: mude a tua mente. Não deixe as coisas ruins dominarem a tua mente, porque é responsabilidade sua. Mas traga na tua mente aquilo que te dá esperança. Somente aquilo que é bom, você traz na sua mente. Controle ela. Se você não consegue controlar, é um exercício de disciplina. Por exemplo, uma vida de quartel. Uma vida de quartel tem horário para se apresentar e estar em forma. Tem horário para comer, tem horário para trabalhar, tem horário para sair, tem horário para fazer exercícios físicos. Quem trabalha em quartel sabe que a vida é disciplinada. A pessoa não pode chegar lá no quartel a hora que quer. Na hora que quer eu chego. Ela não pode dizer, vou comer a hora que eu quiser. Na hora que eu quiser eu como. Não, ela tem que comer na hora que está determinado para comer todo mundo. É uma vida disciplinada. Aí quando vai para o exercício físico, você acha o quê? Coloca lá toda a tropa para fazer flexão. Flexão é colocar as duas mãos no chão e ficar fazendo isso aqui. Você tem que levantar o corpo. Quem não está acostumado, na primeira vez, morre. Morre, que eu digo assim, fica cansado. Não morre, né? Claro que não morre. Mas assim, é difícil. Só que com a disciplina de se fazer sempre, antes a pessoa não conseguia fazer 3. Daqui a pouco ela está fazendo 5. Daqui a pouco ela está fazendo 10. Daqui a pouco ela está fazendo 20. Porque ela está fazendo sempre, ela está disciplinando o músculo do braço. Daqui a pouco tem gente que faz 100 flexões. E antes não fazia 3. Por quê? Porque disciplinou o corpo a fazer. A mente é a mesma coisa. Se você ficar disciplinando a sua mente a só lembrar o que não presta, a só ficar trazendo lembrança que dói, a só ficar vivendo coisas do passado que te machucou, você está disciplinando a sua mente a causar em você apenas sofrimento. E detalhe, não tem solução, porque o passado não volta para ser resolvido.
Ou seja, você sofre, 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 e aquilo não tem solução mais, porque já passou, já foi. Agora, como você disciplinou a sua mente a só ficar vivendo e pensando no que não presta do seu passado, agora você tem que colocar a tua mente para fazer a flexão, para pensar o que é bom, para pensar o que te faz bem, para lembrar daquilo que te dá esperança. E aí é normal. No começo, você vai ter uma lembrança que dá esperança e 10 que te entristece. Só que você tem que disciplinar a mente. Disciplinar. Não desistir, perseverar. Aí daqui a pouco é igual a flexão. Você vai ter 2 lembranças boas e 8 ruins. Daqui a pouco você tem 4 lembranças boas, 6 ruins. Daqui a pouco você tem 8 lembranças boas, 2 ruins. E daqui a pouco você tem só lembrança daquilo que te dá esperança. É uma disciplina da mente. Você precisa fazer isso. Paulo disse: uma coisa eu faço. Ou seja, quem tem que fazer é você, não é Deus, não é anjo, não é pastor, é você que faz em você. Nesse aspecto aqui você pode pedir ajuda de Deus, claro, você pode pedir a ajuda do Espírito Santo, claro, mas não significa transferir responsabilidade. Não é porque eu estou pedindo ajuda de Deus, então eu jogo tudo nas costas dele e fico aqui bonitinho esperando. Muda aí, Jeová, muda minha mente aí, Jeová, muda aí, Jeová, já entreguei tudo na tua mão, minha mente é tua, muda. Não vai acontecer nunca. Agora eu encerro te dizendo, que coisa linda, porque trazer à memória aquilo que dá esperança, entra nesses processos que nós falamos. E Deus é tão maravilhoso que Ele não deixa de participar disso também. Ou seja, Deus fala para a gente fazer uma coisa, aí como se Ele ficasse isento. Não, Deus também faz. Deus também faz. Você sabia, Deus não tem memória. Pastor, Deus não tem memória? Não, porque para Deus não existe passado. Deus é atemporal. Para Deus não tem passado nem futuro, é o presente por toda a eternidade. Tudo para Ele é como hoje, 1000 anos é como ontem. Deus não, Ele é atemporal. Quem vive no tempo somos nós, Deus está acima do tempo. Então o futuro para Deus é um eterno presente. E olha que Deus quis falar conosco para nos animar. Porque as irmãs que estão aqui, que são mães, por mais que você tenha sido, antes de ter Jesus, uma mãe ruim, por mais que o seu filho possa até ter sido um filho rebelde, você nunca esquece do seu filho. Ele sempre está no seu coração, porque você é mãe dele ou dela. O seu filho e a sua filha pode às vezes até ser muito ingrata com você, mas você como mãe, você não esquece do seu filho e da sua filha. Seja o que for. E Deus, Ele sabe disso. Aí Deus veio na palavra e falou assim, se por um acaso acontecesse que uma mãe se esquecesse do filho, Isaías 49, versículo 15, porque uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Verso 16,
Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Sabe o que significa aqui? Que Deus nunca se esquece de você. Então nunca fale a seguinte expressão: Deus esqueceu de mim, pastor. Olha a minha vida, pastor. Deus esqueceu de mim. Deus está falando: eu nunca me esqueci de você. E eu nunca me esquecerei de você, diz o Senhor. Ainda que você até se esqueça dele, ele não esquece de você. Você está todos os dias diante dos meus olhos, aleluia. Todos os dias você está diante dos olhos dele. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você recebe esta palavra? É só você, rapidinho, é só você lembrar de alguma coisa aí que Jesus fez por você. Alguém já deu um glória, já lembrou. É só você lembrar de alguma coisinha que Jesus fez por você lá atrás. Já é motivo você dizer: obrigado, Jesus, eu não merecia. Olha onde eu estou hoje. Eu podia estar no caixão, no cemitério, eu podia estar num bar bebendo, eu podia estar perdido na rua, e o Senhor, eu estou na tua casa, te adorando e te servindo. Obrigado, Jesus. Amém? Se você recebe esta palavra, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos da rede social, em nome de Jesus. Glória a Deus.